Shalom, graças e paz, amados irmãos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez reunidos, para aprendermos na nossa escola de poder. Cremos que esse é um momento maravilhoso para as nossas vidas, pois é um momento em que nós estudamos a palavra. Como sempre temos ensinado, há uma unção diferente, para o ensino. Existem unções específicas, unção para pregar e unção para ensinar. Nessa noite é a unção para ensinar. Vamos orar em nome de Jesus para que o nosso amado amigo Espírito Santo libere a sua maravilhosa unção sobre as nossas vidas para aprendermos, para ensinarmos em nome de Jesus. Amém? Oremos. Maravilhoso Pai, no todo-poderoso nome de Jesus, nessa noite nós te pedimos, Pai, que a tua graça maravilhosa se manifeste nessa noite de forma, Senhor, a nos ensinar tudo quanto está no seu coração. Pai, nós desejamos aprender de você, assim como diz a sua palavra. Pai, em nome de Jesus, nos dê espírito de sabedoria e revelação no teu pleno conhecimento, no pleno conhecimento da tua palavra, no pleno conhecimento dos teus desejos para as nossas vidas hoje. Ensina-nos para vivermos hoje, Senhor, conforme agrade o seu coração e venha glorificar o nome de Jesus. Nós nos colocamos nas mãos do teu Espírito, o grande amigo, o Senhor Paracleto, para que possamos viver a tua palavra. Nós te pedimos todas essas coisas no todo-poderoso nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos? Então, hoje nós temos mais uma palavra de Deus, uma palavra do céu para a sua vida, para trazer clareza. Eu acredito que o assunto dessa noite é um assunto muito importante. Amém? Nós vamos falar sobre o amor, o novo mandamento, o mandamento supremo da nova aliança. E vamos entrar em alguns assuntos bem atuais, assuntos que trazem esclarecimento e iluminação para os nossos dias, para o nosso contexto. Então prepara teu coração, prepara aí a caneta, prepara aí a agenda. E eu sei que você deve estar em casa nesse momento, à noite, se jantou ou não, eu não sei. Mas se não, agora é hora de se alimentar da palavra de Deus. Amém? Então abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2. E esse é o primeiro texto da noite. Amém? Diz assim, Filipenses 2, 1, de 1 a 11. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Amém, amados? Pois bem, amados, eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com vocês sobre amor, tolerância, motivações, E eu quero começar aqui dizendo para vocês que o nosso Senhor Jesus, o nosso amado Mestre, o nosso maior exemplo como ser humano, Deus se tornou um ser humano para nos deixar o exemplo. Paulo diz aqui no versículo de número 6, 5.
seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Então, o Senhor Jesus nos deixou, amados, ensinamentos poderosos, e a Bíblia nos diz, a inspiração do Espírito para Paulo foi essa, que a nossa atitude, nossas atitudes devem ser a mesma de Jesus. Então Jesus ele se tornou filho do homem para que nós, como filhos de Deus, tomássemos decisões e atitudes iguais a dele. E por que isso é possível? Porque ele nos deu o seu Espírito. O mesmo Espírito, o Espírito Santo, que ajudou Jesus, o Espírito pelo qual, como diz lá em Hebreus, ele disse ao Pai que viria para a terra pelo Espírito Eterno, pelo Espírito Eterno eu vou. E ele veio pelo Espírito Santo, ele foi consolado pelo Espírito, ajudado pelo Espírito, e pelo Espírito fez todos os milagres, viveu, testemunhou pelo Espírito. Então, pelo mesmo Espírito, nós podemos. Amém? O Espírito Santo está em nós. E Paulo começa esse texto dizendo, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, está falando do ágape, amor aqui é ágape, amém? Alguma comunhão, koinonia no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completa a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar. Toda a igreja precisa pensar assim, se a maneira de pensar sobre as coisas espirituais e procedimentos. O mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Essa deve ser a atitude que devemos tomar diariamente, diante de todas as pessoas. Nós não podemos ter um pensamento sectarista, só eu estou certo, só a minha igreja está certa, só devo me comportar assim com os irmãos da minha igreja. Amados, o amor de Deus abrange todas as pessoas. Temos uma visão de Deus? Temos, devemos andar nela. Mas não podemos dizer que os outros irmãos das outras igrejas não são de Deus, porque Deus nos deu uma visão. Deus deu uma visão a eles também. Eles estão vivendo e cumprindo o propósito de Deus na vida deles, para o tempo deles, da maneira deles. Temos que amá-los, temos que respeitá-los, temos que ser amorosos, gentis com os nossos irmãos, orar por eles. Não está na visão que Deus me deu, não tem problema, ele está na visão que Deus deu para ele. Não temos autoridade ou direito de julgar ou de criticar qualquer pessoa, qualquer irmão. Vamos falar profundamente de um amor que devemos exercer, atitudes e motivações. Alguns cristãos, alguns irmãos têm tomado atitudes muito estranhas. Acredito que por desfrutar de uma palavra profunda, de uma palavra revelada, da unção, da glória, dos milagres, e até mesmo pelo fato de receber revelações, Receber revelações quando estão orando, o Espírito revela, Deus fala. A glória de Deus, a unção, os ensinamentos, as revelações, a palavra rema é para todo aquele que crê e busca. Então, quando começamos a receber direto de Deus, e não só do nosso pastor, não só da pregação do pastor, dos líderes, quando começamos a ter experiências no lugar secreto, de receber revelações diretas de Deus, começamos a ter um comportamento esquisito, Alguns, de se achar uma pessoa super sábia, independente, e que não precisa mais da ajuda do outro. Deus me dá revelações, mas também dá a você. E as que dá a você, não dá a mim, mas as que dá a mim, não dá a você, e às vezes dá igual para os dois. Tudo depende de Deus e do tempo dele. Mas o fato de eu receber revelações no meu lugar secreto não significa que eu não precise das revelações do meu pastor, dos pastores que eu amo, que eu sigo, que eu assisto, ou até mesmo dos meus irmãos. Deus dá revelações aos meus liderados, que não dá a mim. Às vezes eu escuto eles falarem, eles testemunharem, e é tão bom, tão profundo, tão maravilhoso, porque o nosso Deus é um Deus abundante,
Ele reparte os dons, as palavras, como Ele quer, como o Espírito quer. Então, em primeiro lugar, né, não devemos ter uma atitude sectarista, porque Deus nos deu uma visão profunda de avivamento, revelações, palavras reveladas. Até Deus tem me usado em curas e o meu irmão não tem fluído nas curas, o irmão de outra igreja. Isso não quer dizer que eu deva destratá-lo, né? Se eu não devo caminhar com ele por causa da diferença da visão, mas eu devo ter paz e tratá-lo com todo amor, tratá-lo com todo respeito, porque essa é a vontade do Senhor. Amém? Então, se temos a motivação certa, devemos fazer pelo Espírito. Amém? 2, né? Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude de amor. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, né? Mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Amados, o fato de termos recebido de Deus palavras, revelações, unção, cura, qualquer coisa maravilhosa, devemos continuar com nossos corações humildes. Humildade não é uma postura do corpo, humildade é uma condição do coração. Humildade no espírito. Devemos sempre considerar as pessoas, é a palavra que está nos ensinando, né? Devemos considerar os outros, não só os que eu gosto, os outros, superiores a vocês mesmos no sentido de quando você falar, fazer com que aquela pessoa se sinta importante, né? Não falar de uma maneira soberba, orgulhosa, para que o outro se sinta diminuído. Mas você tem uma linguagem tão amorosa e uma maneira tão maravilhosa de se reportar às pessoas que elas se sentem bem, elas se sentem grandes. Tudo de forma saudável e legítima, como a Bíblia diz. Amém? A Bíblia não está falando de bajulação. A Bíblia não está falando de linguagem mentirosa, de você, digamos, inflar o coração das pessoas, massagear o ego das pessoas. Não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando que a nossa atitude deve ser uma atitude maravilhosa. Amém, amados? De quando você falar com alguém, a pessoa perceba em você maturidade e amor. Se uma criança falar com você, só um exemplo, né? Uma criança diz: ei, eu tenho algo para te dizer. Você simplesmente não olha assim de cima para baixo e diz assim: diga, rindo, o que você tem para dizer? Isso é uma atitude que faz com que a criança se sinta humilhada, pequena, né? Sem expressão, para que ela não sirva. Então, a atitude não é essa. A atitude que só uma criança fala com você: ei, eu tenho algo para te dizer. Você se abaixa completamente, se coloca de joelhos ou de cócoras e olha para ela e diz assim: diz, compartilha comigo. E a criança vai e te diz algo, talvez que você já saiba, não tenha tanta serventia para te ajudar, para te fazer crescer, mas você diz: uau, que legal! A criança vai te dizer algo bem simples. Eu coloquei o meu bonequinho em pé desse lado e ele ficou de pé, o vento não derrubou. Ele é algo simples de criança, coisas comuns às crianças. E você diz: que legal! É mesmo, que interessante, realmente o bonequinho não caiu, para que a criança se sinta importante. Então esse é um exemplo que a gente está dando, um exemplo da natural para que você entenda coisas espirituais. Seja quem for, seja pequeno aos seus próprios olhos, mas faça essa pessoa se sentir bem, para que o coração dela se abra e de alguma forma você ganhe ela para Cristo. Seja um irmão da sua igreja, de outra igreja, um da sua igreja que está afastado, um da igreja do irmão que está caído, seja quem for, alguém que precise de ajuda e orientação, seja sempre um canal de Deus para a vida dessa pessoa, porque Jesus ele fez isso. Deus ele se inclina ao clamor de uma criança. Está na Bíblia. Se você vê lá na história de Abraão, Sara tinha uma serva chamada Agar. E Deus prometeu a Abraão e Sara que daria para eles um filho, para que este filho pudesse ser a sucessão deles, né? A geração de Deus na vida deles. E o que foi que eles fizeram? Tentaram ajudar Deus, né? Sara teve uma ideia não brilhante
e deu a serva Agar, a egípcia, para Abraão deitar com ela e dali eles terem descendentes. Não era essa a vontade de Deus, não foi isso que Deus planejou. A vontade de Deus é que eles tivessem dele mesmo, né? Geração deles, que eles mesmos tivessem o filho deles, através isso viesse de dentro deles, do DNA deles, não de uma serva. E ali nasce Ismael, e há confusões, porque estava havendo ciúmes, concorrência, e Sara decidiu que Agar fosse embora, Abraão colocasse ela para fora de casa, e ela tinha razão, e Abraão mandou ela embora, deu a ela pão, água, e Agar saiu. Todos sabem dessa história. E ela foi caminhando, e tinha um pouco d'água e um pouco de pão, e ela se desesperou, e ela colocou o menino debaixo de uma árvore, e a história conta mais ou menos assim, numa sombra, e foi a distância de um tiro de arco e flecha, e ela chorou desesperada, ela ficou desesperada, querendo saber o que ia ser da vida dela. E o menino, Ismael, estava chorando debaixo dessa árvore. E a Bíblia diz que Deus falou com ela, Agar, eu ouvi o choro do menino. Interessante, né? Deus ouviu o choro da criança e socorreu e disse a ela, eu sou o Deus que te vê. Então o nosso Deus, ele vê todas as pessoas, ele se inclina à oração do maior pecador que está no fundo do poço, excluído da sociedade, abandonado por todos, odiado por alguns. No fundo do poço, ele clama e Deus ouve. E Deus responde. E Deus levanta ele de lá. Embora todos tenham deixado ele, tenham abandonado, Deus se inclina e o levanta. Eu sei que Deus vai tocar o coração de algumas pessoas nessa noite. Nós precisamos mudar como igreja em muitas atitudes que estamos tendo. E Deus ouve e levanta. E de repente, Deus o honra, Deus o limpa, abre portas, dá emprego, casamento, dignidade, uma nova oportunidade. E Deus faz tudo isso sendo Deus, subsistindo em glória inacessível, como nós acabamos de ler. Um Deus todo-poderoso. E por que nós não? A Bíblia diz que nós devemos ter a mesma atitude de Cristo, que embora sendo Deus, como está escrito aqui no versículo 6, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Jesus poderia ter dito, eu sou Deus, eu sou uma das pessoas da Trindade, eu vou descer a tal ponto, a ter um corpo de carne e me humilhar e morrer. Se eu sou eterno, eu não preciso morrer, eu vou ter um corpo para morrer e para ser xingado, desprezado, humilhado, esquecido por eles. Não, ele não se apegou. Poderia, mas não se apegou. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Então, se ele, sendo divino, tendo divindade, glória, uma glória insuperável, Jesus tendo uma glória eterna, inacessível, uma glória infinita, ele não se apegou com isso. E isso é o tempo que descer. E é o que muitos cristãos não querem fazer, descer. Descer. Um pecador chamado Zaqueu na Bíblia, no Evangelho de Lucas 19, não estou lembrado do capítulo, ele queria ver Jesus. Ele subiu numa figueira brava, um homem pequeno, de baixa estatura e também mal amado, porque as pessoas não gostavam dele, porque ele era um publicano, chefe de cobradores de impostos, e ele tirava dos seus conterrâneos, né? Ele tirava dos seus irmãos israelitas, judeus, os impostos, tirava impostos pesados para dar ao governo romano e tirar também o seu sustento. Era um homem malquisto, um homem mal falado, famigerado, e ele queria ver Jesus de perto, subir numa figueira brava, e Jesus deu atenção a ele. Quando todos não queriam Zaqueu por perto, só que Jesus disse para ele, Zaqueu, desce depressa. E Zaqueu desceu, e salvação chegou na casa dele. Porque se o próprio Jesus desceu, nós não podemos descer. Não caiu. Quem caiu do céu foi o diabo. A Bíblia diz
O próprio Jesus disse em Lucas 10, eu vi Satanás caindo como um relâmpago. Satanás caiu. Mas a Bíblia diz em João 6, se eu não me engano, que Jesus desceu do céu, desci do céu. Não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus desceu. Satanás caiu. Como diz na linguagem nordestina, do cearense, Satanás foi rebolado do céu, Ele foi empurrado, ele foi obrigado, ele caiu, foi jogado na terra. Jesus não. Jesus desceu. Olha só. Jesus desceu. Satanás queria subir. Desceu. Foi precipitado. Colocarei o meu trono acima das estrelas de Deus, Queria subir e desceu. Jesus, que tinha no sentido, porque a Bíblia diz que ele esvaziou-se de si mesmo, Jesus tinha toda a glória, desceu. Estava no posto mais alto. Não existe um posto mais alto do que o de Deus, Jesus, sendo igual a Deus, estava no patamar mais alto, decidiu descer. Desceu do céu. E a Bíblia diz que ele esvaziou-se a si mesmo, como Deus, deixou seus atributos divinos, vindo a ser servo. De Deus para servo. Uau! De Deus Todo-Poderoso, eterno, de eternidade a eternidade, Deus. De Deus eterno, Todo-Poderoso, celestial e com toda a glória, desceu. Esvaziou-se. No termo grego diz que é como se tivesse ficado oco. É incrível. Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Servo. No grego é doulos, escravo, vazio, oco. Todos os atributos ele deixou com o Pai. Ele veio a ser um doulos, um escravo de livre evolução, apaixonado pela obra de Deus, para servir a Deus e a causa do homem. Ser obediente a Deus, servindo a nossa causa, se ele não tivesse feito isso. Onde nós estaríamos? Onde você estaria? O inferno não foi feito para seres humanos, foi feito para Satanás e seus demônios. Não foi feito para você. Muitos no futuro vão ser lançados no lago de fogo porque decidiram desobedecer a Deus, não se rebaixar, não se humilhar diante de Deus. E eles vão estar num lugar que não foi feito para eles. O céu foi feito para nós. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Então Jesus tomou a forma de um servo e humilhou-se, esvaziando-se, tomando a sua forma de servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Ele quis se humilhar. Humilhar é descer, uma posição inferior. Amém? E foi obediente até a morte e morte de cruz. E morte aqui no grego, koiné, a Bíblia foi escrita no grego e não no português. Morte aqui não é só deixar de viver, é thanatos, que vem essa palavra que nós conhecemos hoje, que as mães dizem com alguns filhos, menino danado. Essa palavra danado, danação, que também tem no inglês, elas tiveram origem no grego, koiné, thanatos, Thanatos, thanatos. Thanatos significa morte espiritual, ida ao inferno, a condenação. Jesus, ele morreu, ele teve uma morte espiritual, ele se rebaixou tanto, assumindo a forma de homem, semelhante aos homens. Ele esvaziou-se a si, se tornou um servo, foi obediente até a morte, thanatos, até a condenação, a danação. Danação significa condenação ao inferno. Jesus, ele foi condenado no nosso lugar e ressuscitou ao terceiro dia, Isso ao terceiro dia no nosso tempo, Cronos, e no Kairos, como foi, só Deus sabe. É um tempo diferente, A Bíblia diz que as ânsias da morte não poderão conter Jesus, e Deus olhou para ele e disse: tu és o meu filho, e hoje, meu filho amado, e hoje te gerei. Deus tirou ele dali porque viu nele inocência. Em que momento? A Bíblia diz que o sangue dele clamou melhor que o sangue de Abel, o justo. Nesse momento Deus viu a inocência dele e tirou ele do lugar que era meu. Tirou ele do meu lugar. Tirou ele do teu lugar, que era condenação, thanatos, morte espiritual, danação espiritual. Então, nunca diga para o seu filho, menino danado. Isso é sugestão do diabo. Quando você diz menino danado, é menino condenado ao inferno. Uau!
É exatamente isso. Por isso que é bom a gente ter compreensão das línguas semíticas, né? Então vamos lá. Jesus, ele se humilhou e desceu até a parte mais baixa da terra, o inferno, com o propósito de nos dar vida, para que nós fôssemos restaurados por Deus. Pastor, onde é que você quer chegar? Agora que eu vou entrar na aula, mostrar mais uns 2, 3 textos para vocês entenderem que nós não temos por que nos orgulharmos. É tanto que Paulo diz, num determinado momento, eu não lembro qual a carta, né, onde está a jactância, o orgulho. Não tem por que termos orgulho. E tem tanto cristão orgulhoso. Ainda existem cristãos orgulhosos, até no nosso meio. Amados, quanto mais você recebe de Deus, de conhecimento, de palavra, de revelação, de unção, de curas, testemunhos, portas abertas, mais humilde você tem que ser. Mais dócil, mais amável. Baixa o nariz, sai do pedestal, porque Jesus desceu e Ele nos deixou exemplo. E a Bíblia diz, no versículo 5, Colossenses 2, 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. E de que atitude a palavra está falando? De ser humilde, de descer. E diz aqui, né, um pouquinho mais acima, no 3, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Quer dizer, seja alguém de atitude humilde. Não no sentido de se rebaixar para se expor, mas no trato, no modo como você trata as pessoas, que as pessoas percebam que você é alguém humilde, não soberbo, não altivo, não exaltado. Muitas vezes, a maioria das pessoas que são soberbas, altivas, não tem nada. Alguns são porque têm, e até o que tem, no sentido naturalmente falando, não serve de nada diante de Deus. Jesus é o próprio Deus e desceu. Seja lá quem for, rico ou pobre, não tem nada diante de Deus. O que temos é porque Ele nos deu. Não temos por que ser altivos, soberbos. Não, amados. De maneira nenhuma. Então essa palavra é para quebrar o biscoito de algumas pessoas. Em pelo menos 2 ou 3 sentidos que eu vou já falar para vocês. O que é que nos incomoda no comportamento de alguns cristãos nessa geração? Jesus, Ele humilhou-se. Por que nós não podemos ser humildes? Por que nós não podemos perdoar? Por que alguém fez alguma coisa comigo, eu tenho que guardar rancor, guardar mágoa? Eu tenho que reter aquela pessoa? Nós não podemos fazer isso, porque nós estamos em dívidas para com Deus. Deus não vai nos cobrar no sentido de nos lançar na condenação. Mas essa dívida é uma dívida de amor que nós temos que ter ela sempre em mente e no coração. Eu devo tudo a Deus. Então a minha atitude tem que ser a mesma de Cristo. Pelo menos em 3 pontos que eu quero falar com vocês aqui. Uma atitude. A sua atitude, o trato, o modo como você trata as pessoas, a atitude como você se coloca, deve ser uma atitude de amor. Afinal de contas, algumas pessoas elas entendem a graça de forma errada, porque acham que estão na dispensação da graça, elas estão livres para fazer o que querem. Paulo disse, nós não podemos usar da liberdade que temos para dar ocasião à carne, não. Somos escravos de Cristo, doulos de Deus, escravos de livre evolução. Nós o obedecemos porque somos seus escravos. E quais são as cadeias que nos escravizam? É o amor. O amor e a gratidão que temos a Ele. Sabemos que estamos em dívida com Ele. Estamos tão impactados com esse amor, com essa dívida que temos com Ele, que nós não temos o direito de dizer que não perdoamos o nosso irmão. E vivermos magoados, ofendidos. Eu quero até indicar um livro muito bom. Não é um livro que vai falar de amor. Eu vou te dar a tarefa de casa, como já fizemos em alguns outros momentos, Escola de Poder. Leia a primeira carta de João. Primeira epístola de João, ela fala sobre o amor ao próximo, não só aos irmãos, amor ao próximo, a todo ser humano, amor aos irmãos. Fala muito profundamente. Então leia a primeira epístola de João numa semana, 7 dias, leia 7 vezes. E você vai entender sobre o amor. E quero indicar também um livro muito bom, que também tem os currículos no YouTube, do John Bevere, né? A Isca de Satanás. Já passamos esses currículos na Escola de Poder.
mas é interessante você assistir de novo, é interessante você comprar o livro. O livro é a isca de Satanás, amém? Que às vezes as coisas que acontecem no decorrer da vida e nós nos achamos no direito de guardarmos uma pessoa. Quando você está ofendido, meu irmão, quando você está ofendida, a Bíblia diz que você está iscado, porque ofensa, ela tem a sua origem no termo grego é escândalo. Quer dizer, quando alguém está escandalizado com alguma coisa, está ofendido. Escândalo, como diz o John Bevere nesse livro, também é um nome usado para uma armadilha. Quando aquela armadilha que você abre e coloca, digamos, na floresta ou em algum outro lugar e o animal pisa, ela pá, fecha. Escândalo, armadilha. Então, escândalo ou estar escandalizado é uma armadilha de Satanás. Satanás lança lá a isca ou coloca a armadilha e tem pegado a muitos. Muitos estão com seus corações cheios de mágoa por nada. Até que seja algo grave, amados. A Bíblia diz que Deus tem derramado do seu amor em nossos corações. Olhe, é muito sério. Romanos 5:5. Deus tem derramado do seu amor em nossos corações por meio do Espírito que nos tem dado. Deus derrama esse amor como provisão, como poder para que você não seja iscado, para que você não caia na armadilha de Satanás. Seja o que for que façam com você, seja o que for, tem poder, tem recurso e possibilidades dentro de mim e de você para que você não fique lá parado, perdido, iscado, retido na armadilha do diabo. Então, amados, eu recomendo esse livro, A Isca de Satanás, recomendo os currículos do John Bevere, está no YouTube. Se você for procurar a Isca de Satanás é mais difícil, vá no canal Souzo Produções e o canal Souzo Produções do irmão Tiago Samico. Você vai encontrar lá esses currículos, são muito bons, poderosos. A Isca de Satanás é muito bom que você assista para você entender que há níveis de ofensas, né? E eu quero até aqui lembrar que ele fala nesse currículo que o maior nível de ofensa de um cristão, de um ser humano, é com o pastor, né? Alô, aqueles que vivem magoados com o pastor por isso, por aquilo, porque não me visitou, porque não me deu atenção, porque não lembrou do meu aniversário, porque não me reconheceu e tantas outras coisas, né? Ele fala nesse currículo e realmente é verdade, né? Ele fala níveis de ofensa com pessoas, com os amigos, ofensa com o cônjuge, né? É lá em cima, mas a ofensa com o pastor é a maior. As pessoas ficam muito facilmente ofendidas com o pastor. É porque elas têm uma expectativa muito grande, porque vê o pastor como uma pessoa perfeita, que tem que lembrar de tudo e que tem que responder logo. Então isso leva você a um escândalo, a uma armadilha, né? E você fica ofendido. E quando alguém está ofendido, ela está exposta a Satanás. Quando o animal pisa numa armadilha que ele fica preso, ele não tem como se defender. Pode ser um tigre. Se um tigre pisar numa armadilha, e aquela armadilha prendeu a pata do tigre, ou até mesmo do urso, que tem um urso que é maior do que o tigre, né, o urso pardo, ele fica exposto. Por mais poderoso que o animal seja, ele está preso, ferido, e a mobilidade dele está totalmente reduzida. Um caçador pode chegar, atirar, ou até mesmo furar com uma lança, pode amarrá-lo, prendê-lo. Quem está iscado, quem caiu na armadilha, está exposto. Satanás vem e devora. Quem está iscado, está sempre dando lugar a pensamentos. Está sempre achando isso, aquilo, deve estar acontecendo isso, deve estar acontecendo aquilo, fez por isso, fez por aquilo. E Satanás vai colocando dentro de você as suas sementes na sua alma e isso vai prejudicar o seu coração. A sua comunhão com Deus fica completamente comprometida. Então tenham cuidado. Seja o que for que acontecer, que fizerem, sai daí. Sai dessa margem perigosa. A mágoa, a chateação é uma área nebulosa. Você não vê claramente. Tem fumaça nesse lugar. Deus não quer você em áreas nebulosas. Deus quer você de olhos abertos. Deus quer você desperto, com o seu discernimento, a sua percepção espiritual em dias, em alegria, em amor. O amor, ele vence todas essas coisas. É por isso que devemos andar em amor, viver em amor.
Efésios 5:1, se eu não me engano, diz: sede imitadores, pois, de Deus e vivam em amor. Precisamos viver em amor para fugir dessas coisas. Amém? Então, por isso que é importante andarmos em amor. E eu quero falar da importância de vivermos em amor. Eu quero dizer de primeira mão que tem gente que pensa que porque vivemos na graça, não existe um mandamento para a nova aliança e uma lei, mas existe. É a lei do Espírito de vida e esse mandamento é o amor. João 13, Evangelho de João, capítulo de número 13, versículo de número 14, João 13, 34 e 35 fala desse mandamento. É mandamento da nova aliança, é o amor. Diz assim: um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros como eu os amei. João 13, 34 e 35. Vou repetir. João 13, 34. Um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Então, esse é o mandamento da nova aliança. Jesus, nas bem-aventuranças, ele não só praticou a lei, como ele mudou, como ele acrescentou. E Jesus podia fazer isso? Sim. Ele é o Senhor da glória, é o próprio Deus encarnado, ele podia fazer isso sim, pelo Espírito, e fez. Né? Ele disse lá, a lei de Moisés diz assim, né? Olho por olho, dente por dente. Eu digo, se alguém bater do lado, mostra o outro lado. Jesus estava acrescentando e mudando. E aqui Jesus disse, um novo mandamento dou a vocês. E olhe que a Bíblia fala de um mandamento da nova aliança. Um mandamento. Um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros. Esse é o mandamento. Amai-vos uns aos outros. Quem ama o seu irmão, cumpre toda a lei. Eu vou já mostrar isso para você. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Você vai ser conhecido como discípulo de Cristo, homem de Deus, mulher de Deus, jovem de Deus, se você andar em amor. Não é operando os sinais, não é vestindo a roupa de crente, levando a placa de uma igreja que você vai ser considerado, visto como discípulo de Cristo. É se você andar em amor. É o que as pessoas querem ver se nós amamos. É quando a pessoa vem com a palavra dura e você vem com a palavra branda. A Bíblia diz em Provérbios que a palavra dura suscita ira. Às vezes está todo mundo esperando você chegar com a palavra dura. Aí você vem com a palavra branda que acalma o furor. E as pessoas ficam surpresas. A palavra branda, ela confronta, a palavra branda, ela surpreende, ela choca. Aí que as pessoas dizem, essa pessoa é diferente. Essa pessoa fala com tanto amor. Eu sinto paz quando ele fala, quando ela fala. Essa mulher é a mulher de Deus. Você não vai ser chamada de mulher de Deus porque passa com a Bíblia na rua para o ciclo de oração. Não. Eu não estou querendo dizer que oração não é importante, intercessão. Não é isso. Eu estou falando em outro âmbito. Eu estou dizendo que você não vai ser chamada de mulher de Deus porque passa todo dia com a saia no meio da canela. Eu vejo irmãs passar para a igreja com a saia bem grandona e depois na mesma semana eu vejo elas com um short bem curtinho em casa. Eu não me escandalizo porque eu não sou criança, eu não sou maduro. Eu sei que tipo de coisa eles estão vivendo. Eles estão vivendo uma pretensa religiosidade, só isso. Eu não me escandalizo, mas há quem se escandalize no mundo, né? Vê a irmã com a roupona indo para o ciclo de oração e depois passa, na mesma semana, vê a irmã com short curto e até às vezes fumando um cigarro. Uau! É possível? É. E eu não estou aqui julgando ninguém. Eu não me escandalizo e te aconselho que não se escandalize. Estão vivendo uma pretensa religiosidade, não estão vivendo vida abundante, não foram libertas. Eu sei, não foi liberta. E compreendo, e oro por elas, e se tiver a oportunidade, dê uma palavra de amor, porque ela precisa de libertação. Então, meus amados irmãos e irmãs, você não vai ser chamada de mulher de Deus porque passa com a Bíblia para a igreja. Eu não estou dizendo que todos os que vão com a Bíblia para a igreja, para o ciclo de oração, são pessoas que não tiveram libertação. Não invente coisa que eu não estou dizendo. Eu estou dizendo que em alguns casos, algumas pessoas vivem assim, em outros não.
Embora você seja uma mulher de oração e tenha uma vida liberta, as pessoas não vão dizer que você é uma mulher de Deus porque vai para o ciclo de oração. As pessoas não vão dizer que você é um homem de Deus porque está pulando, gritando com o microfone na mão, ou porque está andando engravatado, ou porque está no meio dos crentes. As pessoas vão dizer, este é discípulo de Cristo, pelo amor genuíno, real, ágape que flui através de você. E as pessoas, quando você se move no ágape, as pessoas percebem. Elas dizem, eis um homem de Deus, eis uma mulher de Deus. Elas são impactadas pelo amor. Amém? É por esse amor que você é considerado um homem e uma mulher de Deus. Então é exatamente esse mandamento. É um mandamento. Tem um outro texto, está em Romanos 13, eu quero ler com você, esse é poderoso. Romanos 13, 8. Paulo fala sobre esse mandamento. Ele diz assim, não devam nada a ninguém, a não ser o amor. Nós devemos o amor. Estamos em dívida, né? Não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama seu próximo, não está falando que ama seu irmão, ama o próximo. Qualquer pessoa. Pode estar em pecado ou não, tem que amar o próximo, meu irmão. Pode ser um irmão da sua igreja que caiu, que você fica olhando de cima para baixo. É o próximo, né? Vamos lá de novo. Não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos, Paulo diz, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás e qualquer outro. Paulo não vai citar tudinho porque não tem tempo para isso. Todos os outros, né? E qualquer outro mandamento, todos, ele está dizendo todos, se resumem neste preceito. Que é mandamento? Preceito, lei. Ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Uau! Na nova aliança, existe um mandamento, um preceito na graça. Se chama amor, ágape. E Deus é tão bom que Ele derrama do seu amor nos nossos corações, para que nós possamos obedecer a esse mandamento. Graça é graça, vai ser sempre provisão. Lei era Deus exigindo do homem um comportamento. Graça é Deus provendo o que o homem precisa para viver. Então, graça vai ser sempre graça, Deus provendo, né? É tanto que em Filipenses também diz, né? O querer e o realizar pertencem ao Senhor. Deus quer que você faça, Deus te capacita a fazer. Romanos 5,5. Deus tem nos dado o seu amor, derramado o seu amor em nossos corações pelo Espírito que nos tem dado. Então, eu não posso dizer que não consigo. Eu vou estar dizendo que a Bíblia está mentindo e eu estou falando a verdade. E ao contrário, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, nesse caso, né? Então, quando a Bíblia diz que Deus derrama do seu amor no meu coração por meio do Espírito, é para que eu cumpra o que Ele quer. Deus me dá todo o poder e as ferramentas que eu preciso para andar na obediência que Ele quer. O problema das pessoas que não conseguem obedecer é porque não vão na fonte. Querem dar fruto sem estar enraizados na fonte. A fonte é o amor de Deus, é a graça, é a comunhão. Quando você está alicerçado nesse amor, nessa fonte, meu querido, você tem fruto para dar e vender, por assim dizer. Você tem alegria de orar pelo seu irmão. Não ensinou o Senhor Jesus que nós deveríamos amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem? Como eu posso fazer isso se eu não tiver a ajuda de Deus? Eu tenho ajuda. Já aconteceu. Alguns dizem, eu tenho o Espírito Santo e odeio o seu irmão. Tem uma mentira aí. Eu vou falar que nem os outros. Algo de errado aí não está certo. Alguém que diz que tem o Espírito Santo e ao mesmo tempo diz que não consegue perdoar, diz que não perdoa, no mínimo essa pessoa está enganada. E ela não tem o Espírito Santo. Se tem, está entristecendo ele no máximo. Porque na carne está dizendo que decide não perdoar. Porque quem tem o Espírito Santo perdoa. Quem tem o Espírito Santo ama, tolera. É o outro nível. Tolerância. A Bíblia diz que nós devemos suportar as cargas dos nossos irmãos. Devemos perdoar os seus erros, os seus defeitos. Amém? Então vamos lá, né?
É o versículo de número 10 aqui de Romanos 13, 10, o amor, aliás, 13, 9. Pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: amem o seu próximo com a si mesmo. As mesmas palavras de Jesus: um novo mandamento vos dou: amarás o teu próximo como eu vos amei. Assim como eu amei vocês, vocês vão amar uns aos outros. Um amor que perdoa, um amor que cobre a multidão de pecados, um amor que lança no mar do esquecimento. É o tipo de amor que Deus quer que amemos. Não é dar concessão. Eu quero explicar para você. Não é isso, né? Vamos já entrar nisso. 10. O amor não pratica o mal contra o próximo, mesmo que este pratique contra você. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. O tempo aqui é Kairos. Façam isso tendo discernimento do tempo de Deus na sua vida. Kairos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Tem também um texto de Paulo aqui, também ainda em Romanos, no capítulo de número 12. É muito rico. Eu vou ler a prática desse amor, como devemos viver, né? É bem rápido, né? Romanos 12, 9 diz assim: o amor deve ser sincero, não fingido. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Alguns cristãos não estão entendendo o equilíbrio do amor de Deus, não andam no equilíbrio do amor de Deus. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Odeiem o que é mal. Alguns estão desequilibrados no amor de Deus, né? Estão dizendo que vivem no amor de Deus, mas tem desequilíbrio. Deixa eu dizer para vocês por quê, né? Alguns estão colaborando com o mau comportamento e outros estão desprezando quem está caído. Amados, você não pode desprezar o caído, seja quem for. Eu acho incrível pessoas que quando estão bem, estão na unção, estão na igreja, estão na palavra, quando vê alguém que está fraco, despreza. Por quê? Está se sentindo santo demais? E você acha que você não pode cair também? Eu quero dizer para você que você pode cair também. Se você não vigiar, você pode cair. E o irmão que está caído, embora ele já tenha caído 3 vezes, 4, 5, não é da sua conta, você está julgando. Me diga uma coisa, irmão, você é juiz. A Bíblia diz em Tiago que só há um juiz e legislador, e esse é Deus. E diz em outro texto: não julgue o servo alheio. Por que o servo é alheio? Porque não é seu. O servo é de Jesus. E por que o irmão cai e tem alguns que ficam naquela coisa de dizer: esse aí não presta, esse aí tem que isolar? É claro que eu não vou dar tratamento de honra para quem está fazendo coisa errada. Mas eu também não posso desprezá-lo. O irmão caiu, o meu amor tem que ser constante. Eu vejo, eu sorrio. Por que você não consegue sorrir para alguém que está caído? Por que alguém que caiu parece que agora ficou invisível? Passa por você na rua, em qualquer lugar, e você não enxerga mais porque está caído? Porque é um sem vergonha? Porque tem que ter vergonha? Não, não é assim, amados. Temos que dar a mão, sorrir, abrace. Eu abraço, já abracei irmãos caídos que estavam fedendo a cachaça, a bebida e droga. E eu abracei, fiquei ali abraçado com ele, sujo, no meio da rua. Uma vez eu abracei um irmão caído que nem era caído da nossa igreja. Eu tinha um apreço muito grande por ele. Ele estava caído. Eu fui visitar uma irmã na Lateral Sul. E quando eu saí de lá, de bicicleta nesse tempo, lá vinha ele, descalço, todo sujo, com a garrafa de vinho na mão. Alguém que estava passando por lutas com homossexualidade e vinha todo sujo, todo se balançando. Quando me viu, ficou sério, começou a andar direito, mas vinha, não sei se cheirado, tinha bebido alguma coisa. E ali era de tarde, cheio de gente. E eu parei a bicicleta, encostei a bicicleta e ele disse assim: Pastor Léo, tô com vergonha de você. E eu: opa, meu irmão, deixa eu te dar um abraço. E eu me expus. Eu dei um abraço naquele cara no meio da rua. Ele precisava de um abraço. E ele, com a garrafa de vinho, me abraçou no meio da rua. E eu abracei, eu fiquei abraçado com ele. E ele começou a chorar no meu ombro. E todos olhando no meio da rua. Quantos puderam dizer: eita, o irmão ali está agarrado com um gay. Amados, eu abracei e abraço. O meu abraço não quer dizer,
eu te aprovo, faz o que você quer. De maneira nenhuma, eu não sou Deus. Nem para julgar, nem para autorizar. Eu sou apenas um irmão que tenho que exercer amor. E eu abracei e ele começou a chorar. Ele vinha, amados, eu quero contar isso porque é importante. Ele vinha com uma garrafa de vinho, vinha todo se rebolando. Cabelo já crescido, short curto, blusa rasgada, descalço, não sei se era período de carnaval. E ele vinha com a garrafa de vinho na mão. Quando ele me viu, ele começou a andar bem direitinho, por respeito à minha pessoa. E disse assim, pastor, e eu disse assim, deixa eu te dar um abraço, fulano de tal. Ele me deu um abraço, e eu segurei, eu abracei, e disse, eu estou orando por você. Eu acredito em você. Ele ore por mim para que eu me levante daqui. Você vai se levantar daí. Porque Deus é contigo. Deus é contigo. Deus é contigo. Eu não podia jamais passar por aquele irmão e fazer que ele era invisível, aquele irmão caído. Porque quando eu faço isso, irmão, eu estou jogando ele 2 vezes no inferno. Amados, nós não podemos agir assim. Isso é errado. Porque alguém estava na igreja, estava em Cristo, estava exercendo alguma função ministerial, agora não está mais. Aí eu passo por ele no meio da rua, eu sou muito santo, que eu não posso nem olhar, nem dar bom dia, nem perder 1 minuto falando com essa pessoa. Que é isso? Para que vamos evangelizar então? Amados, é o tipo de desequilíbrio que eu vejo na igreja. Algum irmão se afastou da nossa igreja, ninguém fala mais com ele. Onde é que vocês estão aprendendo isso? Quem foi que ensinou isso a vocês? Abandonem esse mau comportamento. Falem com todos. Saiu da igreja? Não, está em outra igreja. Está bem. A paz do Senhor, meu irmão. Com amor, sorria. Não está no mundo? O tratamento é diferenciado. Chama para perto. Dá um abraço. Diga, o que está acontecendo, irmão? O que foi que houve? Não, eu estou fraco. Eu amo você. Eu estou orando por você. Eu posso ir na sua casa. Eu posso conversar com você. Por que você tem tanto tempo e não pode gastar meia hora do seu tempo com esse irmão que está fraco? Que tipo de amor é esse que nós estamos vivendo? Por outro lado, há um desequilíbrio, né? Não dão atenção, não falam da palavra, fazem que não vê quando se encontra no meio da rua, mas quando o irmão caído vai no Instagram e posta lá coisas que não agradam a Deus, como acabamos de ler aqui, Romanos 12, e versículo de número 9, o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal. Aí aquela pessoa que está no fundo do poço, aí posta lá um momento de pecado, aí os irmãos vão lá e curtem. Lindo! Que amor é esse? Que desequilíbrio é esse? Tem que abraçar e ajudar. Amor é dizer a verdade com amor. Dizer em lágrimas, segurar na mão, olha, a palavra de Deus te levanta. Nunca de uma maneira que venha deixar a pessoa desconfortável ou que você venha mostrar que você é maior. Não. Acabamos de ler. Mostre que aquela pessoa é importante. Mas quando aquela pessoa está manifestando as suas peripécias, né, no Instagram, não curta não, meu irmão. Deixe de ser criança. Deixe de exercer um cristianismo mascarado como esse. Não curta. Não comente. É Deus que está falando no teu coração para que a pessoa saiba que aquilo ali não é bom. Mas quando você tiver a oportunidade, abrace. Seu relacionamento com o caído é para levantá-lo, não para apoiá-lo. Não para apoiá-lo. Eu fico vendo a desobediência de alguns irmãos, a gente fala tanto isso, a gente fala nos grupos, fala em particular, e alguns irmãozinhos continuam desobedecendo, curtindo coisa errada, curtindo aquilo que não agrada a Deus, mas quando passa pelos afastados no meio da rua, não tem tempo para falar da palavra de Deus. Que amor desequilibrado é esse? Isso está errado. Rapaz, nós temos que andar como filhos da luz. Filhos da luz. Então, a partir de hoje, ame o irmão que está caído. A obrigação de visitar não é só do pastor, não. Todo cristão é um apacentador. Todo cristão é um apacentador. Todo cristão não é evangelista, mas é um evangelizador. Pode evangelizar, pode levantar o irmão que está caído. Chama para perto. Exortação é chamar para perto com amor, né? Então, para terminar, a gente já está com, né, muito tempo falando. Eu vou terminar com esse texto, né? Romanos 12, 9 em diante. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Honrar
no sentido de valorizar a vida da pessoa, né? Não é honrar um mau comportamento, curtindo lá com o dedinho no que é errado, não. Honrar e dizer, ô meu amado, quanto tempo, a pessoa ali com vergonha, deixa eu te dar um abraço, você está fazendo tanta falta. Isso é honrar a pessoa, honrar o ser humano que ele é diante de Deus. Amém? Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor no espírito, com fervor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem. Está vendo aí? A mesma coisa que Jesus ensinou, Paulo dizendo, 14. Abençoe aqueles que os perseguem. Está te perseguindo, abençoa a vida dele. Que os perseguem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. O irmão está chorando, chora com ele. Só sabe se alegrar com os que se alegram na hora da pizza, né? Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, olha o conselho bíblico, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Aquele que está todo mundo desprezando, vai lá, rapaz, tem um tempo com ele, fala de Deus para ele, abençoa ele com alguma coisa, né? Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Tem muita gente que se acha, né? Eu sou a sabedoria viva, eu sei de tudo. Seja humilde, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Não é de Deus. Está dentro da lei do amor. Amém? Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Você vai pregar para ele dessa forma, amontoar brasas de Deus sobre a cabeça dele. Último versículo, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Vivam em amor, amados. Vivam em amor. É o mandamento da nova aliança. 1 João 3, de 1 João 2, aliás, 1 João 2, 7, 8, 9, 10 diz assim, amados, não escrevo a vocês um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês têm desde o princípio. A mensagem que vocês ouviram. O amor. No entanto, o que escrevo é um mandamento novo. Ele está dizendo, embora seja velho, é novo agora para a nova aliança, né? No entanto, o que escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. 9. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Olha só o 10, a conclusão. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão, 11, está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. É o amor. Temos que amar o irmão e o próximo. O próximo é qualquer um, seja um irmão caído, um irmão de outra igreja, um desviado, um descrente, é o amor. A Bíblia diz nesta mesma carta, quem diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, está mentindo, pois Deus é amor. Deus é amor. Então nessa noite eu deixo essa palavra com vocês. Ande em amor. Não desprezem os caídos, os fracos, os que congregam conosco, que não têm tanta expressão, que não têm tanta assiduidade, que não são proeminentes nos ministérios, mas estão lá servindo, amando, recebendo a palavra, precisando de uma oração, de um abraço. Não desprezem os afastados. Não julguem. Eu já vi pessoas da nossa igreja rotular outros irmãos da nossa igreja que caíram. Isso aí eu conheço. Isso aí não presta. Amado, você não sabe de nada, você não conhece ninguém por dentro. De repente Deus está completando a obra de Deus na vida dele e levanta e aí você vai ficar com vergonha. Ame. Não concorde nunca com o comportamento errado. Não curta. Não aprove. Mas sempre que essa pessoa precisar de uma mão amiga, de uma oração, de um abraço, seja você o primeiro.
Porque Jesus não esqueceu de ninguém. Jesus não abandonou ninguém. Não deixe que a isca de Satanás te pegue. Não deixe que a soberba permeie as paredes da sua alma e do seu coração. Seja humilde. Tenha a mesma atitude de Cristo, que embora sendo Deus, não apegou-se com o fato de ser Deus, mas desceu, tornando-se semelhante aos homens, tornando-se servo, esvaziando-se de si mesmo, sendo obediente até, descendo mais, sendo obediente até morte de cruz, e descendo até a condenação no nosso lugar. Ele desceu do mais alto, da mais alta à mais baixa posição, por mim e por você. Nós não temos o direito de sermos altivos ou soberbos. Devemos andar em amor. Eu já disse assim para terminar, mas agora é de verdade. Efésios 5, 1. Diz assim a palavra: portanto, sejam imitadores, imite a Deus, imitadores de Deus, como filhos amados. 2. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Meus irmãos, esse texto fecha com chave de ouro. De novo, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que Deus te abençoe. Que a Shalom de Deus inunde o teu coração. Viva em amor. Viva em amor. Em nome de Jesus. Amém? Te desejo paz, alegria. Te abençoe em nome de Jesus com essa palavra. E que você seja poderoso e próspero no Senhor. E nos vemos domingo no grande culto de avivamento. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus por essa noite, por essa escola, por esse poder em nossas vidas. Que o teu povo possa viver na tua palavra e, ajudado pelo teu Espírito, te obedeça. Eu te agradeço por eles e por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado? Grande abraço, amo vocês em Cristo e nos vemos domingo na nossa live. Amém? Nosso serviço de avivamento. Deus te abençoe.